Estamos vivendo um momento atípico de seca severa e isso não é brincadeira. O fogo se espalha rápido e não dá trégua. Mesmo com os melhores equipamentos e equipe preparada, se pegar fogo aqui, poderá ser um desastre. Não seja você responsável por provocar incêndios florestais. Quem provoca incêndio, além de prejudicar todo mundo, será multado e processado. Se presenciar um incêndio florestal, denuncie. Ligue 193. Contamos com você. Governo de Mato Grosso. Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político de Mato Grosso. E a partir de hoje, num cenário diferente, e logo logo a gente tem novidades também para vocês que nos acompanham aqui no nosso videocast. E se você quer saber informações de bastidores, saber como que é um pouco mais sobre as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está disponível na íntegra e em formato de áudio, também nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui nessa mesa meu amigo Rafael Machado, que escreve para o caderno de Política do OD. Rafa, muito obrigado e seja bem-vindo novamente ao Pode Olhar. Imagina, amigo, eu que agradeço por estar aqui na casa nova do Pode Olhar. Eu que agradeço o convite. E o nosso entrevistado de hoje é natural de Salto do Lontra, no Paraná, e veio para Mato Grosso em 1994. Do ramo empresarial, iniciou como funcionário de um posto de combustível em Jaciara, cidade onde começou a sua carreira política aos 23 anos, quando se elegeu vereador. 4 anos depois, assumiu a prefeitura e foi reeleito para mais um mandato. Após deixar o cargo, foi eleito também deputado estadual com 20.609 votos. Em 2018, foi reeleito com 35.042 votos e em 2022 alcançou a marca aí de 70.328 votos, conquistando seu terceiro mandato consecutivo no Legislativo mato-grossense. Nesse período como deputado, também ocupou secretarias no governo, como a de Assistência Social e Casa Civil, na gestão do ex-governador Pedro Taques. Na Assembleia Legislativa, atualmente ele ocupa a primeira secretaria, cargo que assumiu desde a legislatura iniciada em 2019, com exceção de 2021, quando foi eleito em uma votação convocada após o Supremo Tribunal Federal vetar a reeleição do presidente Eduardo Botelho, do União Brasil. Há uma semana, após muito esperar, conseguiu unanimidade na eleição da nova mesa diretora e foi eleito presidente. Nosso papo reto e direto de hoje é com o deputado Max Russi, que assume o comando da Assembleia Legislativa a partir de fevereiro do ano que vem. Deputado Max, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo ao nosso videocast. Eu quero agradecer a Ayrton, Rafael, ao Olhar Direto por essa oportunidade, a grande audiência podcast de vocês, de poder prestar conta e falar um pouco daquilo que a gente tem feito no dia a dia nosso como deputado estadual de Mato Grosso. Deputado, são longos anos já de carreira política, né? Começou aí aos 23 anos, mas como um funcionário de um posto de combustível se tornou empresário de sucesso e também político de sucesso e de grande importância na política atual de Mato Grosso? Com muito trabalho, com muito foco, com muito objetivo. Confesso que Deus tem me abençoado muito nesses anos, posto da família, do meu pai, que depois eu vim tomar conta e entrei para a política, me identifiquei com a política é algo que faz bem no meu dia a dia, acordo pensando em trabalhar pelo nosso estado, durmo da mesma forma e tenho construído a minha trajetória com muita lealdade, com muito companheirismo, falando a verdade e construindo sempre políticas públicas boas para o nosso estado. Deputado, e na semana passada o senhor alcançou aí talvez o ápice até então da sua carreira política, que foi a eleição para presidente da Assembleia Legislativa de forma unânime e após mais de um ano de espera, né? O senhor chegou a começar a construção de uma candidatura em 2023, na eleição de 2023, fevereiro de 2023, mas decidiu recuar e compor com o atual presidente Eduardo Botelho, que naquela época conseguiu aí o direito de tentar novamente o novo mandato como presidente da mesa diretora
e com o objetivo também de fortalecer um projeto pessoal dele de disputar a prefeitura de Cuiabá. E aí foi feito um acordo e o senhor teve que esperar todo esse tempo, né? Durante essa espera, esse período, em algum momento esse acordo sofreu o risco de não ser cumprido ou de ser rompido e o senhor não conseguir ser eleito presidente agora ou ter mais dificuldade para essa eleição? Não, em nenhum momento eu vi risco do acordo não ser cumprido. Lógico que poderia existir risco de não eleição, de outro nome ser escolhido, né? A gente tinha feito uma composição com o deputado Botelho, eu era candidato, recuei, entendi que naquele momento era melhor pelo fortalecimento da Assembleia e esperei essa oportunidade agora. O Botelho foi firme nesse compromisso, cumpriu esse compromisso e eu consegui também, com isso, conquistar, né, todos os demais votos, conversando com os deputados, atendendo, sendo um deputado muito aberto ao diálogo, sempre procurando intermediar as relações, facilitar esse contato, e isso aí fez com que eu conseguisse fazer essa construção, e essa construção teve um resultado bastante positivo de ter os 24 votos. Logo depois do resultado da eleição, deputado, o presidente Botelho fez um discurso direcionado ao senhor, né? E aí, nesse discurso, ele falou que político tem que ter palavra e exigiu que o senhor honre o mandato e a palavra que foi dada aos colegas deputados. Essa fala foi alguma espécie de puxão de orelha por algum fato que ocorreu durante esse processo eleitoral? E qual que foi essa palavra que o senhor deu aos colegas deputados que o presidente Botelho aconselhou o senhor a cumprir? Qual foi a real motivação dessa fala dele? Na verdade, eu não compreendi muito a fala dele, até após a fala dele, dirigi até ele para perguntar, para entender um pouquinho. E ele me falou, e depois ele replicou numa fala novamente, falando o seguinte, que ele quis mostrar que ele cumpriu o compromisso, que em política a gente tem que cumprir o compromisso e que isso servia para todos os deputados. Eu acredito da mesma forma, eu acho que compromisso tem que ser feito para ser cumprido. É o famoso fio do bigode, né? A gente precisa, na política você não assina um documento, você faz os compromissos, o primeiro compromisso que você faz é com o seu eleitor, quando você vai pedir um voto, de trabalhar, de estar à disposição, de atendê-lo. Esse é o primeiro compromisso que você faz quando você está disputando uma eleição. E depois que você assume o mandato, você tem que fazer os compromissos dentro do seu mandato de ética, de transparência, de boa gestão. Então, bastante tranquilo. Ele falou que comunicou isso a todos os deputados. Eu acho que foi uma fala naquele momento, talvez da forma que foi colocado, foi mal interpretado, porque eu até pedi para ele, falei, mas qual o compromisso que tem? Comer no ar alguma coisa, não, porque né? não existiu nenhum compromisso, não existiu nenhum pedido do deputado Botelho em relação a mim. Ele está preocupado com a prefeitura de Cuiabá, com a eleição de prefeito, então ele não tem mais nenhum interesse dentro da Assembleia Legislativa. Então ele não fez nenhum pedido para mim, como os demais deputados também não o fizeram. Então é bastante tranquilo e eu concordo que compromisso tem que ser feito, tem que ser honrado. E o senhor fez esse compromisso também de honrar os futuros compromissos que fará? No caso de nós andarmos juntos, o compromisso meu nesse momento com o deputado Botelho é de acompanhar a eleição de Cuiabá. O meu partido está coligado, estamos com a chapa completa de candidatos a vereadores e acreditamos muito na sua eleição. Deputado, apesar do senhor ter aí o voto dos 23 colegas, esse processo eleitoral causou um certo racho, uma rusga, né, dentro do parlamento. Por exemplo, a deputada Janaína Riva, que almejava a primeira secretaria, né, parece que tinha até um acordo para que ela ocupasse essa cadeira, né, junto numa composição com o senhor. Né, logo depois desse processo, ela recuou, né, desse processo, e logo depois ela falou que houve pressões externas que acabaram influenciando os deputados. Ela falou até de ter tirado a primeira secretaria Exatamente. dela, né? O senhor acredita mesmo que houve pressão externa? Se houve, de onde pode ter vindo? Do Paiaguás, por exemplo? Não, eu não acredito que a Janaína seja influenciada por pressão. Acho que ela não cederia pressão nenhuma. Quanto aos demais deputados, eu diria com tranquilidade. Não vou dizer todos, porque eu seria pretensioso falar e teve algum deputado que talvez não tenha interesse, mas 20 deputados ali teriam interesse de ser presidente e teriam interesse de ser primeiro secretário da Assembleia. E todos têm capacidade para isso. Todos, se fosse presidente, todos, se fosse secretário, fariam uma boa gestão. Agora, um é escolhido para vice e um apenas para secretário, um para vice. Então, os cargos da mesa, alguns cargos da mesa são bastante disputados, outros
com menos disputa. Mas esses cargos são bastante disputados, é lógico que existe muita conversa, muito diálogo, o deputado quer almejar um espaço de relevância dentro do parlamento, e isso é bastante natural. A Janaína fez uma composição, ela conta com apoio, com respaldo de vários deputados, e ela entendeu no momento que o nome mais fácil de fazer essa junção para o parlamento, o fortalecimento do parlamento, era o Dr. João, que é um excelente nome, é um cara que soma muito e vai contribuir muito com o parlamento estadual. Ela fez uma fala até antes da votação para a imprensa de que ela sabia que ela só não seria primeira secretária caso isso fosse tirado dela. Foi tirado dela essa primeira secretaria na avaliação do senhor? O senhor que acompanhou de perto isso, né? Estava aí, era o principal interessado nessas conversas, nesses diálogos? Não, eu não diria que foi tirado, eu diria que houve muito diálogo, muita conversa, e o nome que aglutinasse a maioria dos parlamentares, tanto é que tivemos todos os votos nessa chapa com o Dr. João, seria quem ia compor a chapa naquele momento. É lógico que existe pressão de um lado, pressão do outro, alguns deputados não votam num ou no outro, você cria dentro do parlamento algumas dificuldades, às vezes você vai na base de um deputado, isso aí às vezes irrita aquele deputado, às vezes você tem que defender um projeto. Por exemplo, o Gilmar é um excelente deputado, mas às vezes ele tem algumas dificuldades por ser líder do governo. É natural isso. Ele tem uma função, ele tem uma obrigação de defender o governo contra a oposição. E a oposição, lógico que tem as divergências, porque o governo tem uma força maior e muitas vezes pode patrolar ou pode fazer algum caminhamento que pode deixar algum deputado descontente com uma coisa ou com outra. E ideologias também, enfim. Isso existe e é bastante natural. Acho que foi feita uma chapa pensando no parlamento estadual, uma chapa de consenso e uma chapa que vai produzir bastante nos próximos 2 anos. E foi difícil para o senhor também superar essas questões ideológicas e essas diferenças entre os deputados para ter essa união, essa unanimidade na votação? A gente tem lá, Não. Teve apoio do Catani, que está na mesa, e que teve o voto do Barranco e do Lúdio, que estão sempre ali em confronto, e um confronto ideológico, né? PT, PL. Como que foi essa discussão ideológica? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu sou deputado de muita conversa, de muito diálogo e de atender. Eu gosto de atender o meu eleitor, o meu amigo, o meu companheiro, e gosto de atender os deputados também, como? Sendo prestativo, estando presente. Então, eu gosto muito dessa articulação, eu gosto muito desse bastidor, gosto de fazer esse trabalho. Isso aí facilitou. Se você pegasse a eleição a 60 dias, 90 dias, ou a 6 meses antes da eleição, eu tinha os 24 votos, eu tinha o apoio de todos os deputados. Eu fiz essa construção, eu trabalhei esse projeto, eu digamos assim, planejei não, eu busquei isso. Então, teve um tempo até maior para isso. Teve até um tempo maior para isso. Eu fiz essa construção e foi uma boa construção. Aí, com o fechamento da chapa, muitas vezes você pode ter alguma perca, algum deputado ficou descontente, não beijou um cargo. Isso poderia ter tirado alguns votos de nós, não pelo João, pelo Júlio, por quem faz parte da chapa, longe disso, mas pelo descontentamento, às vezes, de alguém não galgar alguma posição. Mas existe um amadurecimento por parte dos deputados dentro da Assembleia Legislativa que o fortalecimento do parlamento, que a demonstração de união, de força é mais importante. Então, até isso foi superado por alguns deputados que talvez no primeiro momento ficaram descontentes por não ocupar algum espaço, mas que entenderam que a composição que foi feita é uma boa composição para o parlamento estadual. Houve até a questão de a composição de algumas outras cadeiras, né? Primeiro secretário não, segundo secretário, segundo vice-presidente, isso foi apaziguado. Foi. Existe um estresse natural, né? Como eu falei, é natural, todos ali têm capacidade e condição de ocupar qualquer cargo, então é natural que todos busquem, queiram, não todos têm esse interesse, alguns deputados não têm interesse de ser presidente, não tem interesse de ser secretário, é uma responsabilidade, é um tempo, é uma série de coisas também que geram alguma dificuldade, mas a grande maioria tem, todos têm capacidade para isso, então, mas não é possível, né? Só tem um só vai ser escolhido, então a gente tem que procurar sempre que aquele nome escolhido seja o nome da maioria, ou pelo menos que consiga atender os anseios da maioria dentro do parlamento. Deputado, ainda sobre a disputa, né, que se deflagrou pela primeira secretaria, o senhor acredita que, caso essa cadeira, a primeira secretaria, ficasse sob o comando da Janaína, traria algum tipo de desgaste para a Assembleia? Só para o senhor entender, ela é uma outra pessoa, tem o próprio CPF, tem o seu CPF, como ela gosta de reforçar, mas ela tem o sobrenome Riva, né? E aí a gente viu que teve todo esse desgaste em relação ao pai dela, que comandou a Assembleia
por 20 anos, não, se não como presidente, como primeiro secretário. Ele foi alvo de diversas operações que terminaram até mesmo na delação dele e na confissão de que houve esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa. O senhor acredita que o sobrenome Riva poderia trazer, por conta desse histórico, trazer algum tipo de desgaste à imagem da Assembleia, caso ela estivesse ali nessa função de ordenadora de despesas? Não é o Riva, né? É a Janaína. Como ela mesma prega, são pessoas diferentes. E eu diria o seguinte: Dr. João está escolhido nesse momento, mas qualquer um dos 24 deputados poderiam ser primeiro secretário da Assembleia e fariam isso muito bem feito, como qualquer um poderia ser presidente. Então ali nós temos deputados de todas as ideologias, de todas as regiões, de todas as representatividades, e qualquer um poderia estar assumindo qualquer uma dessas funções, que eu tenho certeza que faria um bom trabalho. Ainda sobre o ex-deputado José Riva, pouco antes da eleição, 15 dias antes da eleição, ele esteve aqui no Pode Olhar e comentou sobre esse processo eleitoral da mesa diretora, que ele conhece bem, já esteve em vários desses processos. E ele falou que caso a Janaína não conseguisse a primeira secretaria por uma interferência do Palácio Paiaguás, não restaria outra alternativa senão ela deixar a base de apoio do governador Mauro Mendes e liderar aí o grupo de oposição. E até destacou que na oposição ela cresce, ela gosta de fazer isso. A gente viu na gestão Pedro Tax que ela cresceu e se apresentou mesmo fazendo essa oposição à gestão. O senhor acredita que é possível isso acontecer? O senhor, conversando com a Janaína, ela demonstra que pode seguir esse caminho realmente de deixar a base do governo por conta dessa questão da mesa diretora? Eu não me atrevo a falar isso da Janaína, porque ela deu um pito no pai dela, né, falando que os homens têm mania de falar, né? O homem tem mania de falar Por pelas mulher. mulheres. Então é só a Janaína que pode dar essa resposta. Mas o senhor vê sinais? O senhor já conversou sobre Eu acho que essa ela foi muito possibilidade? feliz na sua resposta quando falou que um governo não deixa de ser ruim do dia para o outro. E a gente, acima do nosso interesse pessoal, tem que ter o interesse do Estado de Mato Grosso. Se eu estou apoiando o governo, se o governo tem dado certo, tem feito investimentos importantes, quando eu não sou atendido, ou quando eu não consigo algo que eu procuro, que eu quero conseguir, eu me torno por isso oposição, eu acho que ela foi bem na resposta. Eu não acredito que ela venha por esse motivo. Se tiver, como ela falou, se tiver outro motivo, eu acho que ela pode caminhar esse caminho. Agora, nesse momento, eu não acredito que por esse motivo ela venha a ser oposição. Nem mesmo pensando daí nas eleições de Não 2026? estou me atrevendo a falar por ela. Sim, deixando claro. Deixando bem claro isso. É a avaliação que o senhor Não, faz. é uma leitura que é ela que tem que fazer, né? Ela, o partido dela. Na posição dela, eu vou me atrever a falar enquanto deputado Marcos, eu não seria oposição, porque o governo Mauro é um governo que tem dado certo, tem dado resultados importantes, tem feito investimentos em todas as regiões de Mato Grosso, investimentos importantes, é um governo de resultado e é um governo que ela fez parte, que ela tem ajudado a construir, ela tem ajudado o governo Mauro Mendes. Deputado, a gente sabe que a Assembleia tem uma única deputada, que é a Janaína Riva, e ela sempre, desde que ela foi eleita, ela sempre esteve participando das mesas diretoras, e por toda essa questão recente, ela decidiu não participar com nenhum cargo. Ela falou que não fazia sentido, né, ocupar nenhum outro cargo, senão a primeira secretaria, na avaliação dela. Na sua avaliação, não ter uma mulher ali na mesa diretora é ruim para a imagem da Assembleia também? Prejudica de alguma forma a discussão de políticas públicas para as mulheres e um olhar feminino também na condução da Assembleia não é ruim para a instituição? Como que o senhor pretende resolver isso? Aí né? cabe duas análises. A primeira análise, eu acho ruim a Assembleia Legislativa ter apenas uma mulher. Eu acho que poderia termos lá 12 mulheres e 12 homens. Agora vai para 27, 13 mulheres, 14 mulheres, enfim. Então é ruim você só ter uma mulher. A decisão dela não participar da mesa, eu acho que é uma decisão correta dela. Eu teria a mesma decisão. Aonde que vai caber a Janaína, que foi vice-presidente por 2 mandatos? Ela não poderia ser vice novamente, a lei não permite. Presidente já tinha um consenso no nome do deputado Max. A primeira secretaria foi o deputado Dr. João, que é um grande parlamentar. Um outro cargo, ser terceiro, quarto, quinto secretário, para ela não seria positivo e não daria
não acrescentaria nada para o mandato e para a defesa da mulher ou nada nesse sentido. Então, eu acho que não perdeu a representatividade. No espaço que a Janaína tiver dentro da Assembleia, ela vai fazer o seu mandato, um mandato de qualidade, da forma que ela tem feito. Então, qualquer posição dela que não fosse a presidência ou a primeira secretaria, ela estaria diminuindo dentro da mesa. Aí, como outros deputados importantes fizeram essa opção, o deputado Gilmar é um deputado que teria composição na mesa. Não quis participar, a deputada Valone teria, deputado Nininho teria, deputado Sebastião teria. Então são deputados de 2, 3, 4, 5 mandatos que teriam a sua composição na mesa. Mas entre você estar na mesa numa posição que altera muito pouco, a opção do parlamentar mesmo é estar livre dessa função e poder se dedicar mais ao seu mandato. E isso também foi uma posição, uma decisão dos deputados de partidos que não foram contemplados com a mesa, como o PT, que o Barranco já faz parte da atual mesa, né? Mas foi uma decisão dele. O Barranco, por exemplo, qual a outra posição que o Barranco seria colocado? Ele já foi por 2 mandatos segundo o secretário, ele não poderia novamente ser. Então ele poderia ser presidente, secretário ou vice. Essas 3 posições, não havia espaço. O deputado Júlio Campos já tinha trabalhado há muito tempo para ser vice-presidente. Então para ele fazer um outro espaço da mesa, era viável naquele momento não fazer parte, como também o deputado Lúdio, que nunca participou da mesa, mas que também ele tá pensando na prefeitura de Cuiabá. Se ele ocupasse qualquer espaço na mesa, ele estaria dizendo, não, eu não quero ganhar a prefeitura, tanto, né? Eu quero ficar aqui na Assembleia. Então os 4 deputados, Lúdio, Botelho, Thiago Silva e o Cláudio Rondonópolis, não poderiam participar da mesa, porque se fizesse isso, estariam trabalhando contra o seu projeto de candidatura às prefeituras de Cuiabá e de Rondonópolis. Deputado, ainda sobre a questão da formação da mesa, a gente viu que por muitos anos a construção dessa mesa diretora envolveu muito dinheiro. Isso claramente foi confessado, confirmado aí. Isso mudou esse paradigma, né? Isso não existe mais, não é que mudou, isso não existe mais, eu posso afirmar para você. Como que foi para chegar nesse momento, na avaliação do senhor, para que isso não fosse uma prática comum no parlamento mato-grossense? Mudou-se a prática cultural dentro da Assembleia Legislativa. Não existe mais mensalinho, não existe mais pagamentos de mesas diretoras, e isso desde da eleição que eu cheguei na Assembleia Legislativa. Então é uma prática que foi adotado lá atrás, e essa prática continua e tem que continuar. Nós não podemos fazer um leilão de uma disputa de mesa diretora, até porque os deputados têm condição, têm uma estrutura boa para poder se deslocar, para poder ir ao interior, para fazer audiência pública, para levar a Assembleia ao interior. Nós temos uma TV, uma Rádio Assembleia, que faz uma grande cobertura também dos trabalhos parlamentares. Então, você tem todos os elementos. Não existe justificativa para você fazer mensalinho, não tem espaço mais para isso, né, na sociedade que nós estamos hoje, como também nas eleições de mesa. Então, isso é uma prática que não existe no parlamento. Eu posso, como é que eu posso dizer, lhe garantir, você pode fazer essa pergunta a qualquer parlamentar, a qualquer deputado, que isso há muitos anos não existe na Assembleia de Mato Grosso. E isso resulta também na imagem, no fato da Assembleia ter deixado de ser nunca mais teve operação alvo de operações, né, gente? Nunca mais teve operação na Assembleia. Se você acompanhar as pesquisas, quem acompanha, viu a evolução porque o parlamento geralmente não é aprovado pela população. Maioria, né? O parlamento não é fácil, você não faz entrega, né? O executivo vai lá e executa uma obra, faz. O parlamento você pede, você cobra, você indica, você reivindica, enfim, é a função do parlamento. É mais difícil de você conseguir ter uma avaliação, e é um bloco de deputados, não é igual o governador, é ele, o governador. Toma a decisão ali. Né? Toma a decisão. Então é mais difícil, mas a avaliação tem melhorado muito, o Botelho fez um grande mandato, eu tive condição de ajudá-lo, e a Assembleia foi importante em momentos importantes de Mato Grosso. Na Covid, nós abrimos postos de vacinação lá, nós devolvemos dinheiro para leitos de UTI. Quando se falou de ferrovia, a primeira ferrovia estadual, o governador foi atrás, fez um grande trabalho, mas a Assembleia esteve lá, aprovando uma PEC, dando a condição da nossa ferrovia chegar a Cuiabá, ir ao nortão do estado. Então, eu costumo dizer, tenho falado muito nas minhas entrevistas, tudo passa pela Assembleia Legislativa. Nós recebemos 2.000 pessoas por dia. Todos os problemas de Mato Grosso, quando se intensifica, passa por lá. Se tem um problema ambiental, passa pela Assembleia num projeto de lei. Se tem um problema com o servidor, a discussão é lá dentro da Assembleia. Se tem um problema na pesca, vai lá para dentro da Assembleia. Se tem um problema com o comércio, com o imposto, com a indústria, acaba passando pela Assembleia Legislativa. E é função do parlamento isso. Lá são 24 deputados. Nós temos que ser esse
para-choque, digamos assim, mas quem recebe as demandas, melhora os projetos, faz os encaminhamentos e muitas vezes pega uma causa, uma demanda num setor do segmento que está esquecido, que muitas vezes não tem acesso ao governo do Estado e através do seu parlamentar você consegue, numa audiência pública, numa indicação, num requerimento, fazer com que o governador olhe, atenda e faça com que isso transforme em desenvolvimento para o nosso Estado. Então a função do parlamento é essa. Eu quero fazer isso muito na minha presidência, uma presidência aberta, discutindo junto com os parlamentares, mas principalmente a sociedade de Mato Grosso presente dentro do parlamento estadual e a gente trabalhar para melhorar cada vez mais o nosso estado. Como que o senhor pretende assumir também a presidência no momento em que a independência em relação ao Palácio Paiaguás volta a ser discutido e até mesmo questionado, né? Por conta dessa questão da mesa. O senhor avalia que vai ser difícil apaziguar os ânimos ali de alguns que estão descontentes em relação ao tratamento que o Palácio Paiaguás dá ao Legislativo, aos deputados? Como que o senhor pensa sobre esse tema que sempre volta, essa né? discussão de deputados descontentes, que eu particularmente não chegou até ao deputado Marques, não estou falando do presidente, mas ao deputado Marques, é algo que o deputado, o chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, trata e atende os parlamentares e é o governo que tem essa obrigação. A minha obrigação não é alinhar a Assembleia com o governo do Estado. Nós precisamos de uma Assembleia independente, um poder independente, harmônico, mas que ajude Mato Grosso. Eu trabalho sempre para construir. Minha vida política foi em cima da construção. Então a gente tem, a grande maioria, ou se não todos os deputados, trabalham pela construção de políticas públicas pelo bem do nosso Estado. E nós precisamos continuar nessa direção. Então nós temos que ajudar o governo do Estado a fazer as boas políticas, melhorar os projetos que precisam ser melhorados e falar. O governador Mauro Mendes é um governador bastante aberto. Quando você chega, leva um problema, traz uma solução, encaminha, ele escuta, ele atende, ele encaminha. Então, não é difícil de resolver. E na minha presidência eu vou trabalhar dessa forma, ajudando o governo, mas cobrando também do governo do Estado. Na última vez que o deputado Botelho assumiu a presidência, em 2023, ele fez até um discurso, falou para a imprensa que, e mandando um recado para o Palácio Paiaguás, que não aceitaria, que a Assembleia não aceitaria mais tantos projetos sendo enviados com regime de urgência e com pedido de votação no afogadilho, né? Que isso era ruim porque dificultava e atrapalhava a discussão de temas importantes que tramitam na Assembleia. Como que o senhor pretende tratar essa questão das mensagens que chegam em regime de urgência e essa urgência do executivo, né, de às vezes aprovar alguns projetos que são importantes para o Estado, para o Paiaguás, mas que às vezes eles querem que sejam aprovados de forma rápida e aparentemente sem tanta discussão dentro da Casa de Leis? O que for importante para Mato Grosso terá a nossa aprovação e nosso encaminhamento. Se for preciso aprovar em um dia, nós vamos aprovar em um dia. Lógico que o presidente não aprova nenhum projeto. Quem aprova é a maioria. Nós fizemos, eu tive a oportunidade de participar de um dia histórico dentro da Assembleia, onde nós viramos uma noite para votar um projeto. Nós começamos à tarde. Da gestão Mauro. Começamos 2019, à tarde e fomos até 7 horas da manhã. Ou seja, a Assembleia não se furtou naquele momento de dar uma contribuição ao Estado de Mato Grosso, de fazer o debate. Então, eu não vou ser alguém que vai mandar recado, eu vou fazer. E com muito diálogo, com muita conversa. Aquilo que for demanda e interesse da maioria dos deputados, o presidente é um instrumento. Ele é instrumento usado pela maioria. E eu quero ser o instrumento para fortalecer o parlamento estadual, para ajudar o governo, mas para construir as políticas públicas que tragam benefício ao nosso Estado, que vem crescendo, vem desenvolvendo, e precisamos continuar nessa direção, e principalmente gerar qualidade de vida a todos os matogrossenses, melhorar a qualidade de vida do povo que mais precisa do nosso Estado. Deputado, o senhor disse que tudo passa pela Assembleia e também passou pela Assembleia o projeto de transporte zero, né, que está aí há meses sem um desfecho final, né, inclusive tem uma ação no Supremo Tribunal Federal relacionada ao tema, que também ainda não chegou de ser concluída. O senhor acredita que essa prorrogação desse tema dentro do Legislativo, o senhor acredita que pode desgastar a imagem, principalmente com os pescadores, né? Porque os pescadores estão reivindicando muito que esse projeto seja, essa proposta aí seja anulada, né? Principalmente eles têm ido, por exemplo, foram no evento que o Lula esteve, apresentaram placas, vaiaram o governador, né? Tentaram chamar a atenção do presidente para intervir nessa situação. O senhor acredita que o Paiaguás tem reconhecimento que essa discussão pode recair sobre vocês de forma negativa?
Eu acho que essa reivindicação deles é justa e vocês têm que brigar por aquilo que você acha certo em todos os espaços. A Assembleia tem atendido, através do deputado Wilson, através do deputado Avalone, tem feito audiência, tem feito debate, então a Assembleia está aberta. Já saiu da Assembleia a solução ou a resolução. A Assembleia já fez, já votou. Agora pode ter uma mudança não pela Assembleia, pode ter uma mudança pelo Poder Judiciário. Existia uma expectativa numa liminar, numa ação entrada pelos partidos, essa liminar não aconteceu, vai ter um julgamento. Quando que vai ser esse julgamento? Não depende de nenhum deputado da Assembleia, isso está lá no Supremo, o Supremo que vai decidir, e é com esse julgamento que vai mudar alguma coisa ou não nesse projeto já aprovado. Ou vai cancelar o que a gente aprovou, ou vai validar o que a gente aprovou. Então a gente tem que esperar. Agora, a movimentação, a ida dos pescadores, ou alguma movimentação é justa, é legítima, é válido, e eles têm um gabinete lá, principalmente o gabinete do deputado Wilson e de mais alguns parlamentares abertos, e sempre os pescadores foram atendidos na Assembleia Legislativa, até inclusive pelo presidente Botelho. Mas dentro da Assembleia existe até uma comissão, né, que foi Sim, formada para sim. discutir esse assunto. Tudo o que precisou Mas foi feito essa na Assembleia. comissão, ela não... Só que a Assembleia ela tem que votar, uma hora ela tem que tomar uma decisão, e a decisão Uhum. tomada vai ser sempre a decisão da maioria. E essa maioria é formada por 13 deputados. E essa comissão ela não pode propor um projeto, uma emenda ou alguma coisa relacionada ao assunto para tentar alterar o texto da matéria, Não, isso já para foi. tentar Não, beneficiar agora os não. pescadores? Agora não. Agora já foi votado e isso existe uma decisão para ser tomada no Supremo Tribunal Federal. Não existe nada além dessa decisão lá que possa ser feita. Eles tentaram buscar o Lula e buscar outros encaminhamentos para falar lá com o ministro, talvez não pedir. Eu acho que a gente não pode pedir para o ministro julgar de uma forma ou de outra, mas pode pedir para ele acelerar o julgamento ou fazer mais rápido, algo nesse sentido. E até chamar a atenção da imprensa nacional, atenção talvez, da para o assunto, né? imprensa, Já que está no Supremo, está em Brasília. Mostrar o debate, mas o que a gente tem que pontuar nisso? Mesmo não sendo atendido, talvez, à vontade dessa parcela dos pescadores, a Assembleia atendeu a todos. Ou da oposição, ou os contrários, ou os favoráveis, atendeu a todos. Um deputado, os contrários, outros deputados favoráveis, enfim. O presidente atendeu os dois, três, todos os deputados. Então, a Assembleia esteve aberta a esse debate. Várias audiências foram feitas lá, várias vezes os pescadores tomaram conta das galerias da Assembleia, o que é legítimo, o que é válido, o que o servidor público faz também, o que o pessoal do comércio faz também, quando existe uma pauta deles. A Assembleia é muito visitada, mas geralmente a concentração maior é quando tem uma pauta de interesse, algum segmento, algum grupo, algum meio forte do Estado, aí a movimentação é muito maior e o interesse é muito maior. A gente vê pelas nossas audiências públicas da LDO, do orçamento, a participação popular ainda é bastante pequena. Acontece pela imprensa, pela divulgação, mas não tem uma participação efetiva, que é natural também, todo mundo trabalha, seu dia a dia, na correria, acaba não participando. Então, existe alguns atores, sindicatos, principalmente, que participam, que fazem um debate, propõem algumas ideias, alguma sugestão, mas o grande debate, a grande mudança é feito pelos deputados. Deputado, acho que foi no mês passado que vocês aprovaram, se eu não me engano, foi um projeto de resolução, algum encaminhamento para enviar ao Congresso Nacional para que haja uma discussão sobre dar mais poder para as assembleias legislativas, permitir que essas assembleias legislem sobre temas que hoje são exclusivos do Congresso Nacional, como questão de matéria bélica, questão de porte de arma, enfim, outros temas também. Qual que é a necessidade de passar para a Assembleia essa competência e essas funções também aos deputados e não deixar como está hoje, como já é previsto pela Constituição, com os deputados federais e senadores? Eu defendo isso. Eu acho que a Assembleia teria que ter mais competências para tomar algumas decisões e votar algumas coisas dentro do nosso Estado. Por exemplo, a legislação criminal aí, a questão da segurança pública. Uhum. Nós poderíamos ter alguma legislação que o Estado de Mato Grosso poderia trabalhar de forma mais efetiva, ou os outros estados. Nós temos um problema de segurança no país, um problema crônico, difícil, que nós estamos em Mato Grosso investindo nas nossas forças de segurança, equipamento, inteligência, mas não estamos vencendo essa guerra. Nós estamos perdendo essa guerra. Porque muitas vezes a gente precisa mexer na legislação. E quando você pensa em mexer na legislação lá em Brasília, é mais difícil. Muito mais difícil. Eu dei um exemplo outro dia numa entrevista do meu filho que foi internado no hospital, aqui na Mecor, deixou a caminhonete do lado de fora.
Quando saiu do internamento, a caminhonete não estava lá, foi roubada. Ah, foi roubado. Foi Achei que roubado. tinha sido guinchada. Foi roubada. Não, aí é a multa. Foi roubada. Resultado, está indo para Caças, ia para Sim. Bolívia. A Polícia Federal fez um grande trabalho e prendeu. Parabéns às forças de segurança. Isso nem sempre acontece. É, né? mas prendeu. Prendeu. E no outro dia eu tive cuidado de pedir para o coronel que trabalha na Assembleia, falei, e aí, como é que tá? O bandido está preso? Tá onde? Ele falou, não, fez audiência de custódia e saiu. Eu falei, mas então ele era réu primário? Não, ele já tinha 13 passagens por furto e roubo, tinha um homicídio, a mulher que estava junto foi colocada como testemunha, já tinha passagem por tráfico de drogas, ou seja, a gente dá um sinal muito ruim, né? Dá um sinal para o bandido que fala, pode roubar de novo que você vai ser solto no outro dia. E dá um sinal ruim até para o policial que desanima, né? Porque ele está lá trabalhando de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele prende esse carro, daqui a 2 semanas, vida, né? pega o mesmo cara passando com outro carro lá. É algo que desmotiva. E é algo que a gente precisa tomar providência. Nós temos força para tomar providência aqui na Assembleia de Mato Grosso? Não. Brasília tem esse poder, essa discussão tem que partir lá. Só que a discussão num Congresso Federal com 513 deputados, com 81 senadores, é muito mais ampla e muito mais difícil do que com 24. É lógico que a gente não pode dar também um poder, digamos assim, limitado com a Assembleia Legislativa, que a gente teria outras complicações e, às vezes, projetos que fossem aprovados que não teriam, que seriam... Seria até mais difícil de controlar, talvez, né? mais Difícil de controlar. Mas eu acho que precisa avançar essas prerrogativas, até porque é um parlamento eleito pelo povo e tem condições de avançar em algumas proposituras. E o senhor acredita que o Congresso está disposto a perder poder, a dar esse Não, poder às assembleias? Ninguém divide o poder, né? Ninguém abre espaço de poder, é muito difícil. Mas é uma luta que está sendo feita e a gente tem que trabalhar isso, mas confesso que é uma luta bastante difícil. BR-163, a rodovia da morte. A duplicação deveria ter sido concluída em 2019. Ninguém resolveu. Milhares de mato-grossenses perderam a vida. Foi por isso que o governo de Mato Grosso assumiu esta rodovia. E a duplicação já está virando realidade. Foram 10 anos de espera e agora esse sonho está se tornando realidade. Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o aumento do número de cadeiras, né, na Assembleia a partir de 2027. Né, vai deixar de ser 24 para 27 deputados. Já existe algum estudo do impacto financeiro que esse aumento vai causar? Eu não vejo necessidade desse aumento. O senhor não vê? Você Não. acredita que é desnecessário? De deputado estadual, sim. Eu Uhum. acho que os 24 correspondem à expectativa do Estado de Mato Grosso. Acho muito bom o aumento de um deputado federal. Nós somos a menor bancada do Brasil com 8 deputados federais, é menos recursos para o nosso Estado. A gente compete com outros estados e fica muito para trás. Então, o aumento de deputado federal eu acho muito bom. Agora, é lógico, é uma decisão judicial. E decisão judicial eu sempre aprendi que a gente não discute, a gente cumpre. Então, vai ter um aumento de 3 deputados estaduais em Mato Grosso. Nós sairemos de 24 para 27. Não vai ter nenhum aumento de despesa. O orçamento vai ser o mesmo. Vai ter que acomodar dentro do nosso orçamento. Esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer, principalmente o doutor João. Não nesses Já passando, né? Não nesses próximos 2 anos. Lógico que nesses 2 anos a gente vai ter alguma despesa. Precisamos fazer um gabinete, precisa ter 3 novos espaços. O Botelho já lançou uma obra lá, também, né? tem uma obra que está sendo feita e tal. Então acho que a gente vai conseguir acomodar isso. Mas é um trabalho que a gente já precisa estar pensando em diminuir algumas estruturas para acomodar esses 3 parlamentares dentro da estrutura existente do parlamento. Aumento de recursos pela vinda de 3, ou se viesse 10, não teria nenhuma. Isso é constitucional, esse repasse. Então, se você tiver 24 ou tiver 50, o repasse vai ser o mesmo, você tem que trabalhar com aquele repasse que você tem. O senhor disse que não vai aumentar nada na questão do orçamento, né? Não vai custar mais nada, né? Vai impactar, na verdade, né? Mas como que está a questão da sede? Vai precisar diminuir os gabinetes já existentes para poder criar? dele, né? Se o Botelho lançou uma obra, a gente está fazendo uma obra, está um pouco devagar essa construção, mas já foi lançada, está se fazendo e essa obra vai comportar 3 novos gabinetes. Mas Nesses próximos 2 anos vai estar pronta. Mas não vai precisar mexer em nenhum outro gabinete que já
já existentes para não criá-los. vai ter necessidade. É lógico que se a obra, por algum motivo, que eu não acredito nisso, mas por algum motivo não seja executada, aí a gente vai ter que diminuir os gabinetes dos parlamentares que tem o seu gabinete hoje. Vai tirar 1 metro de cada um ali e encaixar mais 3 gabinetes nessa estrutura. O Tribunal de Contas acabou de aprovar, né, as contas da Assembleia Legislativa referente ao ano de 2023. Foi apontado aí até um superávit de 7,2 bilhões. E também a Assembleia ganhou um selo, né, o selo Diamante. Fala um pouquinho o que isso significa, o senhor que está ainda na primeira secretaria, e como que isso foi possível também chegar a fechar o ano no azul, né, e até com dinheiro sobrando. Eu quero dar crédito aos nossos servidores, né? São eles que são responsáveis pelo dia a dia. Eu estou como ordenador lá, lógico que a gente comanda esse trabalho, mas sem servidores capacitados, qualificados e que se dedicam, a gente não teria condição de fazer isso. Então isso me deixa bastante orgulhoso. Essa é a nossa obrigação. Evitar ter qualquer ressalva, tentar fazer a coisa com bastante transparência, fazer a coisa certa, e quando você é premiado e quando você tem o reconhecimento através do julgamento, eu acho muito, muito bom, né? É justo isso, a gente aponta muito o dedo, acusa muito, ataca muito, quando existe falhas, justo, a gente tem que fiscalizar, tem que acompanhar, a imprensa tem esse papel, a sociedade tem esse papel, mas também é muito bom quando você consegue cumprir com a sua obrigação, digamos assim, que a nossa obrigação é essa, mas cumprir com louvor, o que não acontece em muitos casos. Então a Assembleia Legislativa tem feito isso na sua gestão, a cada ano procurado melhorar, tem procurado capacitar os seus servidores, prepará-los e dar condições que ele possa fazer esse excelente trabalho. Então eu fico muito feliz, tenho certeza que o João, assumindo, vai continuar esse trabalho e cada vez vai pegar a casa arrumada, então. A casa arrumada e a gente vai ser mais premiado ainda com o trabalho dele. O senhor falou, enalteceu aí o trabalho dos servidores. A gente teve um último concurso público na Assembleia Legislativa realizado há mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos. Se eu não me engano, acho que nesse mês completou 10 anos que os primeiros aprovados foram nomeados, né? Há alguma previsão de novo concurso na Assembleia Legislativa? Mas antes, há necessidade de novos servidores concursados no Legislativo e a previsão desse concurso? Não, previsão não tem nenhuma. Vontade de fazer eu tenho. Se vou fazer, vai depender da minha mesa de diretores e dos deputados. É uma discussão que eu vou fazer com todos. Acredito que até o final do meu mandato exista sim a necessidade e precise ser feito. Então, é algo que eu tenho muita simpatia. Eu, como prefeito, fiz vários concursos públicos, como presidente de Câmara no município de Açaí da mesma forma, e quero passar aí há mais de 10 anos sem um concurso público. A gente vê muitos servidores nossos se aposentando, sim. A gente precisa ter um quadro de novos servidores, porque o servidor efetivo, aquele que trabalha dia a dia, ele acaba tocando as principais funções dentro da Assembleia Legislativa e é um quadro que precisa ser renovado. E qual é a defasagem de servidores que existe hoje? Não é que existe uma defasagem hoje. A gente consegue tocar os trabalhos com bastante tranquilidade, mas a gente tem que estar preparado. Todo ano aposenta 30, 40, 50 servidores. Esses servidores, essa reposição precisa acontecer. A gente está conseguindo tocar os trabalhos. O Tribunal de Contas mostrou o nosso trabalho. A gente gasta um percentual menor, inclusive, do que os índices com folha, positivo, mas a gente tem que estar preparado e eu acredito que é através do concurso público. Então a minha vontade, enquanto presidente, é nos próximos 2 anos estar realizando, mas depende só do deputado Marcos, como eu falei, eu sou o presidente, não sou o dono da verdade e das ações, então eu vou discutir isso, vou mostrar isso e espero e acredito que vou contar com o apoio dos demais deputados. Deputado, sempre que a gente vai discutir as dificuldades na infraestrutura, na educação, na saúde dos municípios, dos estados, se fala muito sobre a necessidade de enxugamento da máquina, de cortar gastos desnecessários, especialmente dos poderes, do executivo, judiciário e legislativo. Mas não se há um apontamento, um discurso claro de onde cortar isso de fato, né? Qual que é, na avaliação do senhor, que já foi prefeito, já comandou a Assembleia por 1 ano, já é primeiro secretário da Assembleia, da onde que pode ser feito esse corte de gastos para fazer esses investimentos necessários nessas áreas primordiais para a sociedade? E também como que pode ser a contribuição do Legislativo para isso?
Esse é um discurso bonito, né? É um discurso que a sociedade gosta, compra, bate palma, e é um discurso que muitas vezes não acontece, né? Eu já vi Sim. governos iniciarem, cortando secretaria, diminuindo, Uhum. que meses depois, anos depois, voltou com mais, porque viu que não conseguiu suprir a necessidade. O que nós precisamos é fazer serviços públicos de qualidade. O munícipe, o cidadão, ele precisa ser bem atendido no posto de saúde. O nosso filho precisa ter uma escola de qualidade, com bons profissionais, com bons professores. Nós precisamos ter uma segurança pública, e nós temos uma grande parte disso em Mato Grosso, de bons profissionais da segurança pública. É isso que nós precisamos. O discurso, nós dizemos, vamos enxugar isso, vamos demitir isso. Eu praticamente não sou adepto disso. Eu sou adepto de serviços públicos de qualidade. Lógico que sem exagero, sem desperdício, e fazendo com que o servidor produza, que ele esteja motivado e estimulado através de, aí tem uma série de artifícios, com produtividade, com planos de cargos de carreira, enfim, com salário digno, mas que ele possa prestar um serviço de qualidade e você, enquanto gestor, cobrar do servidor. Eu cobro muito da minha equipe, principalmente da minha equipe que trabalha no gabinete, que a gente tem uma obrigação dentro da Assembleia de atender bem e resolver. Se não resolver, encaminhar, dizer, não consegui resolver o seu problema por isso, por isso, por isso. Mas nós temos a obrigação de todo cidadão, do mais humilde ao mais graduado, que chegar no nosso gabinete, de qualquer município do estado, nós temos a obrigação de recebê-lo bem. Essa é a nossa função. Eu sou um servidor público eleito por um mandato de 4 anos, né? 4 anos eu renovo, né? Se eu continuo no teste seletivo ou se eu saio do teste seletivo. Enfim, e o nosso servidor precisa fazer isso. Então, eu acredito muito que nós precisamos ter servidores que tenham comprometimento com a máquina pública e que prestem serviço de excelência. Com certeza, tendo isso, a população esse discurso perde força e a população vai estar satisfeita. O senhor tem já até falou aqui sobre a avaliação, fez uma avaliação positiva do governo Mauro Mendes, tem um discurso alinhado com o chefe do executivo, mas na avaliação do senhor, tem algum ponto, alguma área do governo que ainda apresenta falhas e que é necessário fazer alguns ajustes para avançar ou para melhorar? Como que o senhor avalia, por exemplo, a questão da assistência social, uma pasta que o senhor já comandou e também uma área que o senhor atua, né, desde o início da sua carreira política? Todo governo sempre tem que melhorar mais. Se você encontrar um governo 100%, eu não conheço. Se você encontrar... E é natural do ser humano, a gente sempre quer mais, a gente sempre busca mais, a gente busca mais dentro de casa, a gente busca mais em nosso emprego, em todos os lugares. É natural a gente buscar mais de uma gestão municipal, de um governo do estado. O governo Mauro Mendes fez um governo de excelência. Governo que trouxe resultado, fez o ajuste na hora certa, conseguiu trazer avanço em todas as áreas, na educação, em todas as áreas. Tem alguma coisa, e é uma área sensível e difícil, a questão da saúde é uma área mais difícil de você fazer, é um avanço significativo em termos de toda a estrutura que nós temos no estado de Mato Grosso, mas estão se construindo 6 novos hospitais que há muitos anos não se construíram, né? Nós tínhamos ao lado do palácio, um de 30 anos, um esqueleto, e vai lá agora, está uma bela de uma obra importante que vai salvar muitas vidas. Na área social, a primeira-dama Virgínia Mendes faz um trabalho diferenciado, eu só tenho elogios a ela, acompanho o trabalho dela, tive a oportunidade de participar junto com ela de todos os avanços do programa Ser Família, junto com a secretária Graza. O senhor ajudou até a idealizar, a complementar esse a projeto, né? complementar, a melhorar, sempre discutindo com a primeira-dama, ela sempre sugerindo, a gente conseguindo sugerir. Então, o diálogo é muito bom, ela faz um trabalho diferenciado, ela vai nas aldeias indígenas, ela briga com o governador por habitação. O Ser Família ampliou-se muito o leque de atendimento do jovem, da criança, do idoso, do deficiente. Então, é um programa que tem avançado bastante na questão da moradia. O governo de Mato Grosso é um dos primeiros estados do Brasil que coloca. O governo federal dá um subsídio, Mato Grosso dá 20 mil por casos. Isso não tem. Essa semana eu recebi um secretário do Paraná falando que eles têm interesse lá, através da loteria, de dar uma ajuda de 10 mil por habitação para quem fizer isso. Então, nós já estamos na frente fazendo isso. Agora, é lógico, precisa do prefeito municipal, precisa de terreno, precisa de apoio, que isso aí barateia e dá condição nós avançarmos. A questão habitacional é um programa que eu trabalho bastante. Acho que nós defendo que nós precisamos avançar muito na questão turística do estado de Mato Grosso. É uma indústria limpa, é uma indústria que gera emprego, gera renda e que nós temos como avançar. Nós temos um potencial muito grande em todo o Mato Grosso. Se você pegar aqui num raio de 200 quilômetros de Cuiabá,
Nós temos muitas belezas naturais, nós temos muitos atrativos, estão se fazendo as orlas aí, é um investimento importante, o Pira é um investimento importante, o Novo Mato Grosso é um investimento importante, e todo investimento que a gente fizer nisso vai ser pouco. Nós precisamos avançar ainda mais, estruturar ainda mais para que a gente possa ser um grande polo atrativo de turismo e com isso gerar emprego, gerar renda, emprego de qualidade, com renda melhor e que ajude a desenvolver o nosso estado, que é um estado forte no agro, mas que nós precisamos transformar e mudar para outras cadeias produtivas, também agregando valor ao nosso estado. Deputado Rafa, vamos falar um pouco então agora de política. A gente já está quase terminando a nossa conversa. Foi rápido demais. Falar um pouco sobre política. O senhor preside o PSB estadual aqui, PSB de Mato Grosso. Como que está aí? Como que o partido está nas eleições municipais e como que também está a atuação do senhor para atender todos os municípios, todos os candidatos socialistas? O partido está muito bem posicionado. Nós estamos com 951 candidatos a vereador, nós estamos com 31 candidatos a prefeito, 23 candidatos a vice. Eu, particularmente, tenho mais uns 15 candidatos a prefeito em outros partidos que têm ligação comigo. O partido está bem posicionado e o resultado vai ser bastante positivo. Acreditamos que devemos eleger aí uns 180, 170, 180 vereadores. Devemos estar elegendo aí de 12, 13 a 18, 20 prefeitos. Então nós vamos sair bastante fortalecido dessa eleição. Agora, é lógico que é bastante difícil, né? Para o deputado estadual, nesses 45 dias de campanha, eu não vou conseguir chegar a todos os municípios, gostaria muito de chegar, mas se eu for um dia em cada município, eu não consigo praticamente atender os prefeitos e vice-prefeitos. Então eu vou andar bastante, vou andar muito, gosto da presença e quero dar apoio. Esses companheiros que já estiveram comigo nas minhas eleições, já me ajudaram, e a gente tem que ir lá levar a nossa proposta, a nossa ideia, a forma que a gente quer ajudar o município e ajudar os nossos companheiros. Deputado, a gente tem visto aqui no estado, né, o PSB caminhando assim de uma forma bem diferente do que a nacional determina, por exemplo, a questão de alianças com a esquerda, né, para as eleições municipais deste ano. Tivemos em 2022 também. O partido acabou liberando aí seus filiados para que votassem quem quiser, Lula ou Bolsonaro. O senhor acredita que essa mudança, esse pensamento diferente assim da nacional pode prejudicar o PSB aqui em Mato Grosso? Como é discutido isso com a nacional? Nós temos um partido aberto que discute muito, por exemplo, a questão da Venezuela. O PSB é totalmente contra, não é de hoje. A ditadura da Venezuela. Não é de hoje. Mas aí eu falo esquerda e tal, mas o PSB é contra qualquer ditadura. De esquerda, de direita, qualquer ditadura, o PSB é contrário. Então, a gente tem procurado fazer essa construção, nós temos um respaldo muito bom da nacional do partido, trabalhamos a boa política, eles veem isso no crescimento do nosso partido, nos votos que os nossos candidatos têm. Na última eleição nós elegemos 4 deputados estadual, fizemos 150 mil votos para deputado federal, partido que lá atrás não tinha nada, na outra eleição fez 70, agora dobrou a sua votação. Então a gente tem correspondido à expectativa, tem feito um trabalho, não é o deputado Marcos sozinho, mas são todos os nossos companheiros, e a construção do partido no estado, confesso que eu estou bastante animado, satisfeito, e acreditamos que vamos avançar bastante nessa eleição. Deputado, agora falando questão nacional, como o senhor avalia o governo Lula? Porque o PSB também faz parte dessa gestão, né? Qual a avaliação do senhor? Tem que avançar em algumas áreas e tem avançado em outras. Nós temos lá o vice-presidente Alckmin, que é um homem diferenciado, um político que eu particularmente prezo muito, gosto muito da sua carreira política, foi governador de São Paulo por 4 vezes, é um homem muito poderado, um homem que recebe, que avança muito, e eu tenho pontos que eu convirjo, que eu acho que está avançando, e pontos que eu divirjo. Eu não procuro fazer uma análise pessoal, uma crítica, um elogio pessoal. Eu acho que tem avanço, nós precisamos avançar mais e tem condição de avançar mais nos próximos anos. Aqui, falando ainda sobre o PSB, aqui na capital, por exemplo, o PSB não está junto com a federação, né, Brasil da Esperança, que tem o PT como cabeça de chapa, com o Lúcio Cabral. O PSB está aí, continua no grupo do governador Mauro Mendes e apoiando a candidatura do Eduardo Botelho. Em algum momento, como que foi essa conversa com o PSB nacional? Houve alguma ameaça de imposição para que houvesse essa composição? Como que é essa conversa com o PSB nacional? Nenhuma
Em nenhum momento nada desse sentido. Também nós temos aqui o Lúdio, que é um candidato bastante democrático, não procurou também buscar nenhuma interferência, que eu acho louvável da parte dele, e a gente continua no caminho que a gente tem trabalhado as últimas composições, os últimos anos, respeitando todas as candidaturas, mas o caminho que o PSB andou na última eleição é o mesmo caminho que ele está andando nessa eleição municipal, até para a gente manter a nossa conduta, o nosso caminho, a nossa trajetória, a nossa história. Então, e essa trajetória é com o deputado Botelho. Lá em Jaciara, o senhor tem a sua esposa como prefeita, né, Andréa Wagner, que está buscando a reeleição, e nessa composição aí, nessa pré-campanha, ela juntou um arco de alianças que tinha federação, PT, PV, PCdoB, e também tinha o PL, o que gerou aí uma revolta, especialmente do PL estadual. Houve aí uma determinação de que, de forma alguma, poderia haver coligação com partidos de esquerda. Como que o senhor viu esse movimento e isso gerou algum tipo de prejuízo para a campanha da Andréa em Jaciara? Para quem acha que o deputado Max é bom de articulação, a minha esposa é muito melhor. Aparentemente. Muito mais competente. Tá mais que provado, na verdade, mais né? que provado. Conseguiu unir dois pensamentos, Muito dois mais grupos competente. diferentes. Então, ela é muito habilidosa, muito jeitosa, atende todo mundo e fez um grande mandato, né? E esse mandato foi reconhecido pelo PL, foi reconhecido pelo PT. Os dois têm resoluções que não podem fazer coligação. Uhum. Então, o PT não pode coligar com o PL não pode coligar com o PT. E isso aí, depois que ela fez todo esse arranjo local, porque ela falou, nós temos que defender os problemas locais de Jaciara, houve isso aí, mas já está tudo resolvido, tudo superado, e tocar a campanha aí, espero que ela tenha sucesso. E ela trabalha sozinha lá, né? O deputado Max tá lá, não, muito pelo contrário, ela é uma mulher muito forte, muito determinada, como eu falei, fez um grande mandato, mas fruto do esforço dela e do trabalho dela. E na articulação ela é campeã, bem melhor que eu. Como que o senhor vê essa questão do discurso ideológico nas eleições municipais, né? A gente falou muito disso na pré-campanha, aqui em Cuiabá também, de ter um representante da esquerda, que seria o Lúdio, o representante da direita, do bolsonarismo, que é o Abílio, tem o Botelho ali, que não... É mais centro, mais né? centro, né? E tem o apoio do governador Mauro Mendes, mas há uma discussão muito grande sobre a influência dessa polarização que a gente viu nas eleições presidenciais de 2022 entre Lula e Bolsonaro. E aí a gente viu esse exemplo em Jaciara também, onde foi vetado qualquer tipo de coligação. Como que o senhor analisa isso? De fato, o eleitor se preocupa com isso na hora de votar? Acho que não. Eu, particularmente, como eleitor, como alguém que acredita na boa política, se eu for votar no meu município, eu vou olhar para o candidato, eu vou olhar para aquela pessoa primeiro, para olhar para a família dele, olhar para a história dele, olhar para o conhecimento dele, olhar para a honestidade dele e olhar o que ele tem condição de fazer pela minha cidade. O que ele vai cuidar da minha rua, ele vai cuidar da educação do meu filho, do meu neto, ele vai cuidar da iluminação, ele vai cuidar dos problemas do dia a dia da minha cidade. Então, se ele for de um lado, de outro, para mim, eu acho que isso aí não tem que fazer diferença. O que tem que fazer diferença é aquele que vai cuidar da cidade, do cidadão. Porque tanto de um lado como do outro tem os bons e tem os ruins. Isso aí é em toda profissão, em todos os setores. Se você falar que tem 100% num setor bom, eu não conheço. 100% político bom não tem, 100% de ruim também não tem. Então, e na mesma coisa na eleição municipal. Eu acho que a eleição municipal é uma eleição muito próxima. Você escolhe o vereador é a primeira porta que você bate. Então, é o primeiro que você tem acesso a buscar alguma reivindicação sua do seu bairro. O prefeito é muito próximo de você. A eleição presidencial já é diferente. Agora, a eleição municipal, você tem que se preocupar com o candidato, é conhecer o candidato, se ele realmente... Porque você conhece ele. É difícil quem não conhece no município pequeno. No município grande, conhece através pela mídia. Mas no município pequeno, você sabe onde é que o prefeito mora, o que ele faz, aonde que ele... a lanchonete que ele vai, se ele vai num lugar que não deve ir, se ele não vai, ou seja, a cidade pequena é assim. Eu vim de uma cidade pequena e eu conheço muito bem isso. Então, se você conhece, você não vai votar por ideologia, porque ele está afiliado no partido A ou está afiliado no partido B, você vai votar por ele,
porque ele vai ser bom para a minha cidade. Você está elegendo um gestor para 4 anos, e isso é muito importante, o voto é muito importante. E eu tenho visto que a população cada vez mais tem se conscientizado, e a gente precisa cada vez mais conscientizar, preparar, porque de um voto bom, de um voto consciente, a gente tem a construção de melhores cidades. Deputado, o senhor aí está trabalhando pela eleição dos candidatos do PSB, mas há um burburinho e um comentário nos corredores da política do senhor poder deixar o partido e assumir o Podemos estadual, né, a direção estadual do Podemos. O que há de verdade, né, nessa conversa de bastidor? Há essa possibilidade mesmo? O senhor pensa em talvez deixar o PSB e assumir o Podemos? Não, eu recebo muito convites, né? Convites você recebe, eu sou um político de... Ainda mais presidente, né, da Assembleia. Ainda não era, né? Mas sempre recebi muitos convites, porque eu sou um deputado de construção, de formar partido, de formar base, de formar liderança. Hoje eu tenho assessores do meu gabinete que são candidatos a prefeitos, eu tenho assessores que são candidatos a vereador, ou seja, eu gosto de fortalecer a liderança, as lideranças que estão próximas de mim, eu gosto de olhar quem tem potencial e trazer para perto e potencializar e fazer com que essa pessoa possa, porque eu vejo que ela tem potencial, que ela gera coisa boa, passa coisa boa, tem vontade de fazer coisa boa, e a gente precisa trazer para perto e para essa pessoa poder multiplicar, trabalhar e conseguir espaço. Então, nesse momento, estou muito tranquilo dentro do PSB, é o partido que me acolheu, que me deu espaço, e estou fazendo uma boa construção. O que eu penso nesse momento é ajudar a eleger os prefeitos, os vereadores e fazer um grande mandato como presidente da Assembleia. Eu tinha essa vontade, tinha esse desejo e estou muito motivado para isso. Deputado, agora falando de burburinho, existe também outro, né, que o senhor pode em 2026 aí concorrer ao governo. Existe essa possibilidade mesmo, o seu trabalho aí para reeleição na Assembleia? Não, o E trabalho... foi só complementando, Uhum. o senhor já até Exatamente. falou sobre essa possibilidade em anos anteriores Não, de eu acho que- governo ao Senado, Eu acho que- vice-governadoria. Eu penso, eu gosto muito de política, eu acredito que, por exemplo, a pessoa que lança o candidato, é candidato a vereador. Se ele é candidato a vereador e ele não pensar em ser prefeito da sua cidade, não serve para ser vereador. Então ele vai lá para ganhar um salário, para ocupar um espaço, ele não serve para política, ele não serve para ser vereador. Se o deputado estadual, o deputado federal não pensar em governar o seu estado, eu também acho que não tem que estar dentro da política, porque ele está lá só para ter uma função, só para ter um salário, só para ocupar um espaço. Então, dizer que eu não tenho essa vontade, estaria mentindo. Agora, o meu projeto não é esse. O meu projeto é fazer um grande mandato como presidente da Assembleia, como deputado estadual de Mato Grosso, que está crescendo, que precisa muito do deputado Marques e que eu vou contribuir e ajudar para cada vez mais a gente construir políticas públicas que melhorem a vida do nosso povo. Mas o senhor não chegou de pensar nisso? Não chegou Não, ninguém a não, discutir não. sobre esse assunto? Não, A discussão ainda não existe. Não tem. Tem outros nomes, tem bons nomes aí colocados. Uhum. Então eu respeito esse espaço também. E tudo tem seu momento, sua hora. Esse momento do deputado Marques é realmente fazer uma boa construção dentro do Parlamento Estadual. Ainda falando sobre 2026, o senhor faz parte de um grupo político muito grande, muito forte, né? Comanda o governo do estado, agora e vai continuar comandando a Assembleia Legislativa e, inevitavelmente, nas eleições municipais deste ano, em alguns municípios houve divisões desses partidos, né? Até o governador Mauro Mendes já definiu que em alguns municípios não vai pedir voto para ninguém, manter uma neutralidade. Qual que é na avaliação do senhor, qual que vai ser o impacto dessas eleições nas eleições de 2026 dentro desse grupo? O senhor acha que pode criar uma divisão e acabar enfraquecendo esse grupo político que hoje está no comando do Paiaguás e da Assembleia? Não acredito nisso. O governador tem alguns compromissos que a gente precisa respeitar. Ele falou que ele ia no palanque de todos os prefeitos que lhe apoiaram, independente do partido que fosse. Uhum. Sabe a decisão. Isso é a lei da reciprocidade. Ele recebeu apoio, ele vai dar apoio. Justíssimo. Se for contra o candidato do PSB, eu tenho que aceitar. O que eu vou discutir, tenho discutido com o deputado Fábio Garcia, tenho discutido com o governador, aonde não existe o candidato à reeleição, existe um candidato do União Brasil, existe um candidato do Republicanos e existe um candidato do PSB. Nesse município, o governador não tem que estar presente. Por quê? Porque o União é o partido dele, mas o Republicanos é o partido do vice, o PSB é o partido da base, e isso todos os partidos aliados. Eu dei 3 exemplos, mas serve para todos os partidos. Acredito muito na de Jaime, no Fábio e no bom senso do governador Mauro Mendes. Ele não vai comprar esse embate, às vezes talvez possa fazer pontualmente em algum município. Eu acho que na maioria ele vai respeitar isso, até porque são 45 dias, são 142 municípios em Mato Grosso, o pessoal quer fazer campanha quinta, sexta,
e sábado, difícil ter um evento na segunda, na terça. Então o governador vai em poucas cidades e eu acho que ele vai respeitar bastante o encaminhamento dos partidos aliados. Eu acho que não existe só a União Brasil, existe uma série de partidos aliados e que todos precisam ser respeitados dentro do seu espaço. Como que o senhor avalia que vai ser dentro desse grupo o cenário político para 2026? Até na entrevista ao Pode Olhar, o governador Mauro Mendes confirmou que tem um compromisso de apoiar o vice, Otaviano Pivetta, ao governo. Ele não assume porque ele tem esse perfil, né, de não adiantar um processo político, mas é quase certo que ele deve buscar aí uma candidatura ao Senado. E dentro desse grupo a gente tem ainda Janaína Riva, também com a intenção de disputar o Senado. Tem a questão do Jaime Campos, que deve buscar a reeleição, que fala também sobre a possibilidade de buscar o governo. A gente tem vários outros nomes, né? É possível atender à vontade, os anseios de todas essas lideranças dentro desse grupo, sem que haja uma divisão, como a gente viu nas eleições de 2022, que Neri e Fávaro deixaram esse grupo e foram apoiar o palanque de oposição? Nesse ônibus não cabe todo mundo. Então, alguns vão ficar para trás, vão ficar fora, vão procurar outro espaço, vão procurar outro caminho. É natural isso. Eu acho que não tem como caber todo mundo. Nós temos 2 vagas para o Senado, uma vaga de vice e uma vaga para o governo. O governador Pivetta vai estar no cargo. Então, é natural ele construir uma candidatura à reeleição, no caso, que poderá ficar só por 4 anos. Então, o senhor acredita que o Mauro vai renunciar de fato para buscar o Senado? Se ele não renunciar, a gente vai pedir para ele renunciar, né? Eu serei alguém que vou estimulá-lo a renunciar. Eu acho que o Mauro complementa no Senado da República porque vai ser um ex-governador que pode ser ministro. O Mauro tem capacidade para ser um ministro, para ser alguém influente no próximo governo federal. Então, se ele não tiver esse interesse, eu vou ser alguém que vou estimulá-lo bastante que ele possa descompatibilizar e disputar o Senado. Terá meu apoio. E os outros nomes aí? Jaime, seria possível 2 nomes do União Brasil? Sim, Jaime, Janaína? Eu não vejo dificuldade nenhuma de ser 2 nomes do União Brasil ou ser de outros partidos. Acho que o importante é o grupo, os partidos entenderem esse apoio. É igual agora, o Botelho fechou com o União e o Republicanos, mesmo a chapa do governo do estado, mas os outros partidos estão apoiando. O PSB está bem confortável, o PP está bastante confortável, os outros partidos aliados estão apoiando da mesma forma. Então, acho que essa costura, no momento certo, vai ser feito e os nomes que chegarem bem lá na frente serão os candidatos. Quem escolhe isso não vai ser o Mauro, não vai ser o Max. Quem vai escolher isso é a população de Mato Grosso. E para isso você precisa o quê? Estar mostrando serviço, estar trabalhando, estar produzindo e fazendo com que o nosso estado continue desenvolvendo, crescendo e gerando oportunidades. Então, nessa chapa do senhor já tem, então, o candidato a governador, que é o Pivetta, primeiro senador Mauro. Já está com a listinha pronta. Sobra aí o vice-governador e o segundo, a segunda vaga para o Senado, né? Seria, como é que eu posso dizer o termo, se não é prepotência, mas seria falar demais que eu tenho chapa. Eu não tenho chapa, eu acho que é o momento de conversa, mas não agora. Após as eleições municipais, a gente vai ter um desenho do que é o quadro estadual de Mato Grosso. Os partidos que vão eleger os prefeitos, o organograma político do estado, as principais cidades, quem que vai ficar comandando, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará, e isso movimenta o tabuleiro. Isso vai fazer com que alguns nomes possam crescer e outros possam não crescer. Eu acho que agora é o momento de a gente focar nas eleições municipais. O meu projeto é esse, e eu tenho 2 projetos, focar nas eleições municipais e focar no grande desafio, porque não é fácil ser presidente da Assembleia. Eu peço todo dia que Deus me dê sabedoria e discernimento para poder fazer um bom mandato, poder fazer uma boa entrega, porque realmente é bastante puxado. Eu tive a oportunidade por 1 ano, lógico que 1 ano de pandemia. Agora com certeza que vai ficar os 2, né? Então agora dá tempo de você fazer um planejamento maior, tal. Eu quero começar a fazer esse planejamento a partir de outubro. Não chamei o Dr. João para nenhuma reunião, nenhum da mesa. A partir das eleições municipais, quero reunir com ele, a gente começar a pensar até porque ainda não terminou esse mandato, né? Em termos não, mas tem que fazer uma transição, mesmo fazendo parte, é importante fazer uma transição, o Dr. João se inteirar dos números, do andamento da casa, mas isso a gente pretende fazer após outubro, com mais tempo, com tranquilidade, para que a gente possa iniciar bem o próximo ano e corresponder à expectativa dos 24 que votaram em nós, mas principalmente de todo o Mato Grosso. Deputado, só para a gente terminar, a gente sempre deixa uma perguntinha extra, para se der tempo, a gente
deu uma estouradinha, mas dá para fazer, até porque é um fato curioso. O senhor é campeão de pôquer, né? Já joga, já ganhou alguns títulos. Como que o senhor vê a questão da discussão sobre a legalização de jogos de azar? A gente vê que tem um projeto no Congresso, foi aprovado até pela Comissão de Constituição e Justiça, e que aí legaliza aí jogos de cassino e também jogos do bicho. Como que o senhor vê essa questão que está sendo discutida no Congresso? Favorável. Sou favorável, não poderia ser diferente. Eu vejo muito brasileiros saindo do Brasil e indo jogar nos Estados Unidos, Las Vegas, indo jogar no Paraguai e outros países. Nós temos um litoral belíssimo que pode ser ocupado por grandes resorts. Nós temos o Pantanal nosso que pode ser ocupado. Agora, lógico, a liberação com regulamentação, enfim, Fiscalização, tudo certinho, né? Hoje, qualquer pessoa joga. A gente falar que não tem jogo é ilusão. Hoje você entra num joguinho de tigrinho, o famoso tigrinho aí, Sim. a dona de casa doméstica está jogando tigrinho, tá fazendo. Então, isso sem arrecadar imposto nenhum para o Estado, sem investimento nenhum. Porque nós não regulamentamos isso e não pegamos esse dinheiro desses impostos, investimos nas casas de recuperação de drogados, nos trabalhos que as igrejas fazem, filantrópicos nos municípios. É uma renda extra. O Paraná aprovou sua loteria, agora parece que já arrecadou em 4, 5 meses algo em torno de 30, 40 milhões. Então nós teremos uma renda que tem condição de fazer um trabalho social ou investir em outras áreas também, em segurança, outras áreas, mas eu acho que principalmente nós precisamos pegar parte desse recurso e colocar o trabalho que as igrejas fazem, filantrópico, é um trabalho importantíssimo em todas as áreas, cuidando de idosos, cuidando de criança, cuidando de drogados. Eu acho que nós temos condição. Então é uma hipocrisia nós falarmos, só contra o jogo, não tem jogo. O jogo já existe. Você pega o seu celular aqui, se você quiser, você abre um aplicativo de jogo, você joga um joguinho ali qualquer, faz uma aposta esportiva. Não tem nem básico, não tem nem muito controle. Não, nem é bom. Mas eu digo assim, você faz uma aposta hoje, quero apostar no Cuiabá que vai fazer o primeiro gol, que vai fazer o segundo. Essas bets, então, né? Tem as bets, isso já é uma realidade. Com uma diferença, não arrecada nada, o Estado não arrecada nada, existe muito escondido. Não, vamos regulamentar. Essas plataformas às vezes não estão nem no Brasil, estão fora. Nenhuma está no Brasil, vamos colocar um negócio transparente, pagando imposto, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, qual que é o seu CPF, o seu PIX, enfim, regulamentar de forma correta. Então eu sou bastante favorável no uso de hipocrisia para dizer, e deixar da forma que está, que vai continuar tendo jogo, com uma diferença. O Estado não vai arrecadar nada e vai ser tudo obscuro, tudo por trás. Isso aí que está errado. Ótimo, deputado. Muito obrigado por essa conversa. Passou rápido, né? A gente falou sobre vários assuntos e eu agradeço muito. E o Pode Olhar está sempre à disposição, o Olhar Direto também está sempre à disposição do senhor, da Assembleia, para a gente levar as informações necessárias aí para a sociedade. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, quero agradecer ao Rafael, agradecer a oportunidade. É muito bom eu sou servidor público, eu preciso prestar conta do meu mandato, prestar conta das minhas ações. Então é muito bom a gente ter uma oportunidade como essa, de falar de tudo, né? De falar da nossa trajetória política, do que a gente pensa, como que a gente pensa. É importante o eleitor conhecer o político que ele está votando, que ele escolhe, que ele elege. Então eu agradeço e, como eu falei há pouco, que Deus me dê bastante sabedoria e discernimento para poder ter a oportunidade de fazer um bom mandato como deputado, mas principalmente assumindo uma função tão importante como presidente da Assembleia, poder trabalhar sempre pensando na melhoria do povo de Mato Grosso. Ótimo. Rafael, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Até a próxima, amigo. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o www.olhardireto.com.br. Para saber mais informações dos bastidores, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Até a próxima semana, quando eu volto com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.